Quem é a sua maior inspiração fora do governo daqui? Política em qual área? Pode ser política e fora dela também. Tem uma lista aí, homens que mudaram a humanidade, o Alexandre, o grande Alexandre, não de Moraes, para quem está assistindo, Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, um homem com coragem física, imaginação, espírito. Era imagina você ser aluno de Aristóteles, você liderar um exército incrível, ser filho de um rei que já era incrível, que era o Filipe da Macedônia, liderar os exércitos, em termos literais, ele era o primeiro na cavalaria dele e ia no campo de batalha pelejar. Isso é uma loucura da gente imaginar hoje, conquistou todo mundo conhecido. Júlio César teve muito mais dificuldade para chegar ao poder do que o Alexandre. Ele foi um self-made man do ponto de vista político, sequestrado por pirata, aprendeu a virar general, criou a base do que foi o Império Romano depois. Ciro I da Pérsia, monstruoso. Napoleão, outra figura, talvez o último dos grandes líderes políticos da humanidade tenha sido Napoleão. Acho que a gente pode colocar aí. Napoleão foi uma coisa colossal que aconteceu. Aí fora disso, eu sempre dou como exemplo clássico o Bob Dylan. Por quê? Eu acho que boa parte das decisões que eu tomo são meio Bob Dylanianas. O Bob Dylan ele sempre manteve a integridade da obra artística dele inalterada. Ele nunca deixou mexer na integridade artística. Então, por exemplo, quando ele fazia músicas meio que eram de protesto, a esquerda americana é isso. Ele é o nosso herói. Não é Bob Dylan, não. Vai pro inferno. Deixa eu fazer minha música. Então ele era o ídolo da música folk. Aí ele, é rock que vocês não gostam? Aí ele foi pro rock. E foi cancelado à época. E ele pouco se lixava. E essa integridade eu tento manter na gente. No MBL, vocês vão cancelar a gente por isso? Então eu vou falar disso. A gente quer o cancelamento, vem o cancelamento. Eu acho que isso é um sinal de independência muito bom. Ayrton Senna é o meu herói de infância. Às vezes eu também penso, por que o Senna faria nessas horas? Então, acho que são um conjunto de diferenças legais aí para trazer. E governos lá de fora que você se inspira, assim, que você hoje vê recentes, vamos dizer, atuais ou da história recente aí? Atuais, cara, não dá para fugir do Bukele. Eu acho que é o líder, Salvador. O líder político mais interessante do mundo hoje. Não dá para fugir dele. Um que não é um líder político de agora, mas é um líder político moderno, Lee Kuan-yew, de Singapura. Referência do Bukele, referência, todo mundo tem que ler a biografia dele, todo mundo tem que ver o que ele fez em Singapura. E nós temos que fazer no Brasil o que ele fez em Singapura. Esse cara é o máximo, esse cara é brabo mesmo. Milei, temos que ver agora os frutos do trabalho dele, mas em termos de ação política está praticamente perfeito, está gabaritando. E não há grandes outras referências contemporâneas não para colocar comparando com esses caras aí. Que a gente fez a matemática pro Caiado, a gente fez mais cedo também, mas eu queria que você falasse um pouco do seu panorama e jornada para a vitória. Desenha ela na sua cabeça. O que precisa acontecer? Já falei para todo mundo, eu me valho da pesquisa Atlas. O instituto que eu levo a sério, eu acredito no método deles, o método de coleta pela internet, ele antecipa tendências e ele trabalha com pessoas que já estão 2, 3 passos à frente em termos de engajamento e tomada de decisão eleitoral. Portanto, a Atlas tem uma capacidade de predição muito maior do que os outros institutos e até por isso ela acertou agora a Hungria, acertou a Argentina, acertou Chile, acertou os Estados Unidos. Ela tem um desempenho melhor do que as outras. E eu também não confio em alguns institutos de pesquisa brasileiros que são compráveis, sendo bem claro, porque eu achava que não tinha. Eu não acredito na urna ser fraudada, mas instituto comprado eu vi como funciona. Então eu separo essas duas coisas pra gente não falar besteira. Então eu sigo a lógica da Atlas e eu acho que na Atlas eu apareci em terceiro nas últimas pesquisas e eu preciso crescer nesse terceiro lugar e eu acho que já começa a vir uma coisa que é a regressão à média do voto feminino. Ou seja, os jovens homens que nos acompanham, eles vão começar a convencer as mulheres nos seus círculos e aí essa mulher que hoje é um percentual muito pequeno, ela vai regredir a média, ou progredir a média aqui. E eu acho que isso já vai fazer eu subir bastante e essa subida tem que ser uma subida que me faça ultrapassar os 10%. Então solidificar em terceiro, buscar até juros 10%, e quem buscar até juros 10%, diante de uma crise enorme que está acontecendo nos 2 primeiros, essa pessoa vai ter uma vantagem muito grande em começar a roubar votos. Eu tenho uma vantagem que os outros não têm, que é roubar voto tanto do eleitor lulista quanto do eleitor bolsonarista.
Por quê? Porque eu estou buscando voto entre os mais jovens, entre as pessoas que não estão presas nas discussões, na dicotomia entre o Lula é legal, ou o Bolsonaro é legal, eu odeio o Xandão, eu odeio o Xandão. Eu vou no Maranhão e quando eu falo do buraco na estrada, eu estou falando de um problema concreto na vida da pessoa, não importa se a pessoa votou em um nem outro. Então, tanto que tem um elemento que todo mundo deveria levar em consideração. Quando eu apareci bem nas pesquisas da Atlas, saiu uma matéria do Metrópolis falando o seguinte: Lula está preocupado que Renan está roubando seu voto entre os mais jovens. E aí saiu uma semana depois outra matéria no Metrópolis. Equipe de Flávio discute avanço do Renan entre os mais jovens entre o seu eleitorado. Isso demonstra muito que eu estou roubando o voto dos dois. E isto me dá uma vantagem nesse crescimento. Você vê um cenário de segundo turno Renan e Flávio? Não duvido de um cenário. Ainda mais se o Lula... No seguinte, a rejeição do Lula se mantém alta, as políticas sociais de compra de voto dele não dão certo, aí o Lula não pega no tranco e vê que uma derrota pode ser inevitável, ele lança outro candidato. Lançando outro candidato não pegando no tranco é completamente plausível. Especialmente porque alguém pode simplesmente roubar o voto deles no Nordeste. O estoque de votos do Lula no Nordeste não é tão óbvio como foi anteriormente, assim como não é tão óbvio o estoque de votos do Bolsonaro no Sul. Eu vi isso agora em Santa Catarina. Mas eu acho que não ficaria surpreso um cenário desses. Vamos lembrar, 2018, desculpa só interromper, 2018, até o Haddad lançar, nós estávamos no cenário de Bolsonaro e Ciro no segundo turno. E poderia não ser o Ciro, poderia ser o nome à direita. Falavam que poderia ser Bolsonaro e Alckmin no segundo turno. Então, a época o Haddad subiu, mas o Haddad ultrapassou todo mundo lá para agosto, meio pro fim de agosto. Seu principal adversário é o Zema? Não, meu principal adversário é o meu desconhecimento. O Zema não é um adversário. O Zema, ele corre por outra raia. O Zema, ele quer ser o segundo voto da família Bolsonaro e depois eu acho que ele quer ser candidato do bolsonarismo. Se o Zema tivesse uma candidatura apoiada pelo próprio partido, eu poderia falar, ele vai disputar isso. Mas o partido apoia o Flávio. O candidato ao governo deles no Maranhão falou que apoia o Flávio. O candidato ao governo do Rio, que é o André Marinho, apoia o Flávio. Tirou foto com o Flávio. A primeira coisa que fez foi tirar foto com o Flávio. Os candidatos a deputado no Paraná, todos fazem campanha pelo Flávio. Chiquinho, etc. Marcel Van Hatten nem se fala. É mais bolsonarista do que os Bolsonaro. Em São Paulo estão meio rachados. Cadê o partido? Como é? O partido está com ele? Ele tem um partido apoiando ele? Ou eles apoiam o Bolsonaro porque, no fundo, eles querem ganhar eleições para deputado e passar da causa de barreira, puxando o saco do Bolsonaro? Então, primeiro, ele tem partido de verdade ao redor dele. Segundo, a estratégia dele é sobre ser o Zema ou sobre ser o número 2 do bolsonarismo? Essa é a dúvida. Eu jogo um jogo tão diferente do dele, tão completamente diferente, que eu não coloco como concorrente. São estratégias distintas. Eu vejo ele tão distante de mim quanto eu vejo o Flávio e o Lula. Eles estão indo por um caminho e eu estou indo por um caminho que eles ainda não captaram. Maravilha. Mais duas aqui para a gente fechar. O que Renan sonha além da política? O que você quer na vida, assim? Ou o que você quer além da faixa? Assim, em qualquer coisa eu queria ter um impacto que orgulhasse as pessoas que eu gosto e ser reconhecido como alguém bom no que faz em qualquer área. Então eu tento ser um bom amigo, eu tento ser um bom filho, um dia serei um bom marido, serei um bom pai, serei um bom compositor, um bom churrasqueiro, mas eu quero colocar meu nome na história fazendo coisas que levem as pessoas que eu gosto para um caminho bom. E eu gosto de ser brasileiro, por mais que eu fale muito mal dos vícios brasileiros, a comida brasileira é legal, rodar pelo Brasil é legal, nossa música é legal, o interior do Brasil é uma coisa sensacional. Então, a gente tem que ser uma droga? Não. Então, em grande medida, qualquer contribuição que eu dê para melhorar, que possa ser uma música, um pensamento, qualquer coisa vai me deixar feliz. O que a gente não te perguntou que você gostaria de responder ou de falar? Eu acho que vocês foram muito bem, a gente discutiu praticamente tudo hoje. A gente discutiu realmente as coisas mais diversas. Eu acho que eu estou feliz, estou satisfeito. Assim, eu acho que a gente discutiu bastante, acho que as pessoas puderam conhecer uma coisa muito inusitada hoje. Acho que essa foi... As pessoas assistiram o episódio inteiro, viram de um violeiro tocando no evento. Enfim, eu guardo aí para vocês, acho que me senti bem representado pelo que a gente fez hoje. O que você falaria para o cara que não está convencido ainda do Renan? Olhando para cá, fala para ele, especial assim, né? O cara que não foi com a sua.
procura algo melhor, de verdade. Já que você não foi na minha. Vai ser difícil achar. Bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E aí, quando você perceber, olhe com um pouco mais de carinho, não sobre o Renan, mas olha para o que eu fiz e pelo que o meu grupo fez. Veja as propostas, leia os livros, veja as revistas, veja a construção. Porque um homem tem que ser julgado pela sua obra e não eventualmente por questúnculas de personalidade. Personalidade é algo pequeno diante da obra do homem. Então, faça esse treinamento aí, talvez dê certo. E talvez você me reencontre no final.